J Mais ABC. Oferecimento Coop, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Sindicato se reúne com a Ford nos Estados Unidos para discutir fechamento da fábrica de São Bernardo. General Motors deve permanecer em São Caetano do Sul. Seguranças da CPTM são agredidos por ambulantes. E ainda, capitão dos bombeiros alerta a população sobre cuidados em dias de chuva. Sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. A partir de agora, está no ar mais uma edição do J Mais ABC. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do J Mais ABC. Abrimos o jornal de hoje falando sobre a situação da Ford em São Bernardo do Campo. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC anunciou que irá se reunir nos próximos dias com a direção mundial da Ford em Michigan, nos Estados Unidos, para discutir o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo. Na última quarta-feira, o prefeito Orlando Morando abriu representação contra a montadora no Ministério Público do Trabalho de São Bernardo do Campo para discutir a situação dos trabalhadores. Uma reunião foi convocada para a próxima terça-feira, dia 26 agora, para tratar da manutenção dos postos de trabalho. Por meio de nota, o Ministério Público do Trabalho confirma que, abre aspas, abriu procedimento para assegurar o respeito às convenções internacionais que tratam da dispensa dos funcionários, segundo as quais está prevista a nulidade de qualquer forma de dispensa coletiva de forma unilateral, sem a prévia negociação com o sindicato profissional, fecha aspas. Por orientação do sindicato, os funcionários deixaram seus postos logo após o anúncio do fechamento e retornam somente na próxima terça-feira, quando haverá assembleia às 6h30 da manhã, em frente à portaria da montadora. Ainda falando sobre as montadoras do ABC, outra empresa que ameaçou sair do Brasil foi a General Motors, com sede em São Caetano do Sul. Porém, aparentemente, a situação terá um desfecho positivo. Vamos acompanhar. Após muitas negociações e acordos, aparentemente o caso da possível saída da General Motors do país e de São Caetano do Sul vem chegando ao fim. Em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira, o governador do estado de São Paulo, João Dória, se mostrou esperançoso com a permanência da montadora. E nem a General Motors deixará a sua fábrica de São Caetano. E sobre General Motors, nós teremos muito em breve a oportunidade de fazer um anúncio aqui a vocês. Além disso, houve reunião entre as autoridades de São Caetano, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade e com representantes de sindicatos e esferas públicas de São José dos Campos, onde está localizada a outra planta da GM, para propor assim um pacote de incentivos fiscais. Tal medida vem sendo discutida há um tempo e está previsto abatimento no Imposto sobre Serviços, no Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e na conta de água. Nós continuaremos acompanhando o caso e traremos o desenrolar dessa história nas próximas edições do J Mais ABC. Você pode conferir também no nosso portal tvmaisabc.com.br. E 5 seguranças que prestam serviços para a CPTM foram agredidos por um grupo de ambulantes na tarde de ontem na estação Santa Terezinha, na Grande São Paulo. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o início do tumulto e o momento em que várias pessoas tentam tirar os seguranças de um dos vagões da composição, como vocês vão ver agora nesse VT que nós estamos rodando. Um dos vigilantes foi perseguido por vários homens e tentou fugir pela linha só de trem, mas foi alcançado e apanhou de vários indivíduos, covardes, vamos assim classificar. Um dos agressores chega a usar um pedaço de madeira para atingir o vigia. Cerca de 20 pessoas participaram das agressões contra os vigilantes. 7 seguranças foram encaminhados para os hospitais da região, lá do estado, e o estado de saúde deles ainda não foi divulgado. 4 ambulantes suspeitos de participar das agressões
foram identificados pelas câmeras de segurança e encaminhados para a delegacia. É lamentável e inaceitável este tipo de comportamento. Lembramos que há cerca de um mês, nosso cinegrafista também foi agredido por ambulantes em frente à estação da CPTM em Santo André, ao tentar realizar uma matéria. Na verdade, não são trabalhadores, são vagabundos, covardes e que não têm nenhum direito nem sequer de ficar no trem atormentando os passageiros, quanto mais agindo dessa forma. Covardes que devem ir para a cadeia. E o segundo caso seria trágico, se não fosse cômico. Uma palestra motivacional com cerca de 50 funcionários da CVC fez tremer o último andar do prédio ABC Tower no bairro Jardim, em Santo André, na manhã de ontem. Sem saber o que estava acontecendo, os demais funcionários que estavam no local saíram assustados. Por medida de segurança, o prédio foi evacuado às 10 horas da manhã. Segundo a empresa, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez uma vistoria no prédio, liberando em seguida o acesso. A CVC esclareceu que realizava em seu último andar um treinamento para uma turma de 50 colaboradores, o que pode ter causado essa sensação de tremor. Eles informaram que o episódio aconteceu quando um palestrante motivacional pediu aos participantes que pulassem e batessem os pés no chão. Tá aí, por isso essa confusão toda. Encerramos dessa forma o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere o seguinte: Fevereiro Laranja alerta para a discussão sobre a leucemia. E ainda, aumenta o número de registros de casos de dengue. É um perigo nesta época do ano. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, então não sai daí porque nós voltamos já já. Estamos de volta. Bom, como todo mundo sabe, cada mês do ano é apresentado por uma cor que alerta para cuidados com algum tipo de doença. E fevereiro é conhecido como laranja, estimulando a discussão sobre a leucemia. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. A leucemia é um câncer que ocorre na formação das células sanguíneas e que atinge diversas pessoas. Por este motivo, existe o Fevereiro Laranja, que tem como objetivo fortalecer a campanha de conscientização. E para 2019, segundo o Instituto Nacional do Câncer, são esperados 10,8 mil novos casos da doença, na qual o tipo mais comum é a leucemia linfoblástica aguda. Um dos principais sintomas da doença é o cansaço. Por isso, é ideal ficar atento e, em casos de dúvida, procurar um médico. Laranja, fevereiro também é conhecido como roxo, por conta do alerta a outras 3 doenças incuráveis que são lúpus, fibromialgia e Alzheimer. E olha só, aumentou o número de registros de casos de dengue, conforme levantamento efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde. Foram 563 casos ao longo do todo o ano de 2018, enquanto neste ano, somente nos meses de janeiro e fevereiro, foram 201 casos. O levantamento da pasta da Prefeitura aponta que, em janeiro do ano passado, foram 96 casos da doença. No mesmo mês deste ano, foram 181 casos. A primeira metade do ano costuma ser o período de maior incidência da dengue, devido à temporada de chuvas nos primeiros meses. E por falar em chuva, a previsão do tempo para este final de semana aqui no ABC aponta que teremos máximas de até 32 graus com nuvens e com grande possibilidade de temporais no decorrer dos dias por conta desta alta temperatura. Então fica o alerta aí para você que deixa aqueles vasinhos, aquelas poças, porque é aí que dá o verme do inseto e tudo mais. Então fique atento nesse período de chuva.
E olha, por falar no período de chuvas, vamos agora à nossa sala de entrevistas falar mais sobre esse tema. Olha só, nós temos o prazer de receber aqui em nossa sala de entrevistas para falar sobre um tema bem importante para você, amigo de casa, o capitão da PM, o Fabrício José Salomão, do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, capitão, por sua presença aqui na nossa sala de entrevistas para falar sobre um assunto bem delicado. Boa noite. Boa noite, estamos à disposição. Tá certo. Nesse período de chuvas, a gente tem vários alertas. Nós tivemos casos num final de semana aqui no ABC de desabamentos, inclusive com mortes e tudo mais, assuntos bem lamentáveis. E claro que a grande preocupação dos moradores, dos munícipes é como proceder para quem está nas áreas de risco quando começa uma chuva forte. É realmente uma situação que vem se agravando, né? E nessa período do ano, ela é uma ocorrência que nós temos por diversas vezes, né? A orientação que nós damos é que ele possa acompanhar os princípios de precipitação, porque pode ser visto em sites, né, em aplicativos de celular, própria televisão, e ele avisa as precipitações que irão ter, e a população já conhece os locais de alagamento, os locais de risco. Então a orientação que nós damos é, já que ele já está alertado, se mantenha afastado desses locais. Se ele não conhece o local que ele está, que fique atento quando começar os períodos das chuvas, para que ele possa verificar que está acontecendo algum alagamento, alguma enchente, e ele possa se colocar em um local de segurança, longe do risco. Agora, capitão, existe alguma forma que ele possa identificar que a área que ele está é de risco, ou pós-chuva, ou durante a chuva? Eu digo ruídos, rachaduras, muitas vezes, que aparecem nas casas. Quais são os principais sinais de que aquele local não é um local seguro? Nós temos vários tipos de risco, né? Então, nós temos o risco de alagamento e o risco em estruturas. Sim, os riscos de estruturas em locais que estão com habitação precária e que a prefeitura já faz o acompanhamento, a Defesa Civil, muitas vezes nesses casos, existem sim alguns ruídos e comprovadamente verificando, né, a próprio o imóvel começa sim, ele começa a apresentar, começa a apresentar alguns riscos que é evidente que seja visto. Verificou, procura um local seguro e chama as autoridades. E do alagamento, ele vai ver que vai ter um aumento das águas, né? Então ele pode se locomover para um local mais seguro. Falando em alagamentos, o motorista sofre muito quando ele está parado numa grande avenida e de repente a água sobe e não se tem muito o que fazer. Por vezes a gente nota pessoas passando desesperos enormes, ficam na capota dos carros e tal. O motorista que, porventura, não aquele que se arrisca e entra no lago, né? Mas aquele que foi pego de surpresa e tem um alagamento, ele fica dentro do carro ou ele deve sair? Essa é uma questão muito complicada, né? A orientação que nós damos é nunca enfrentar e sempre procurar um local seguro. Porém, se ele foi acometido ali pela enchente no meio de um local e não tem como sair, a situação do veículo também pode ser complicada porque ela pode flutuar e ser conduzido pela correnteza. Então, o mais rápido possível ligar 193, permanecer no veículo para que ele seja resgatado. Mas a orientação é nunca enfrentar e verificando os primeiros sinais de enchente, né, viu que vai alagar, já procura um local seguro. Ou abandona o carro mesmo? Sim, antes que a água cubra o veículo e ele já esteja no período de risco. E ainda, mesmo que se tiver a pé, né, como o senhor falou, abandona o carro, abandona antes da enchente, né, antes de a água começar a provocar um risco maior, porque ele pode ter risco com cortes, quedas em bueiros, material energizado e a própria contaminação do contato com a água. O senhor falou em material energizado e é uma boa questão também. Às vezes a pessoa está a pé e ela se abriga numa fachada, em alguma coisa e tal. E a gente sabe de casos que o fio pode cair, pode conduzir eletricidade naquela água. Para o pedestre, onde ele não deve se esconder, embaixo de árvore, às vezes aquela própria marquise está caindo. Quais são os cuidados para quem está na rua a pé? Sim. O pedestre, a principal preocupação é não ter o contato com a água, com os riscos que nós já comentamos, né? E estar em um local seguro também, não só por conta de fiação de fio energizado que possa cair e oferecer o risco de choque elétrico, mas também com os raios. Então, árvore não é um local ideal,
Marquises e algumas coberturas também são locais que o raio pode atingir. Entendi. Praia, piscina, campos abertos. Então o local mais ideal que ele tem é dentro de um prédio, né? De alguma edificação, porque lá ela vai ter uma proteção maior. Tem uma certa segurança. Sim. Outra ocorrência muito comum que vocês devem atender são árvores que acabam caindo. Muitas vezes o motorista não percebe, porque ele está dirigindo e a árvore de repente cai. Quando não, a pessoa para o carro e a árvore cai em cima, tal. A gente consegue identificar uma árvore que pode estar já numa condição bem precária e que, isso eu digo para quem mora e tem a árvore em frente de casa, que pudesse já acionar. Olha, eu acho que essa árvore, ela apresenta alguma coisa ou não? Ela cai por força da natureza? Sim, sempre por força da natureza, mas ela apresenta bastante indícios anteriores. Algum deles que nós podemos citar é exposição de raiz, né? Então a raiz já está saindo de um lado mais que o outro, está saindo do asfalto, ela está com alguma rachadura muito grande, ela está pensa, está apresentando algum sinal que seja um risco evidente. Então a gente trabalha com o perigo de queda iminente. Nessas situações, foi verificado, solicita um 93, o Corpo de Bombeiro vai fazer uma verificação minuciosa no local. E se for o caso, vai orientar até para tirar essa a prefeitura. Se for o período de queda iminente, né, como ela está prestes a cair, o bombeiro vai fazer a supressão dessa árvore. Se não for um perigo de queda, né, verificando que não existem esses indícios imediatos, o bombeiro vai dar a orientação correta que ele possa solicitar o apoio para diminuir os riscos dessa árvore. Dentro de uma edificação, como o senhor disse que é o lugar mais seguro, vamos imaginar que a pessoa esteja dentro de casa, os aparelhos eletrônicos podem ou não ficar ligados durante uma tempestade? Hoje, a maioria dos estabelecimentos possuem para-raios, estão protegidos, né, para que tenha essa descarga elétrica e esteja em proteção. Sim. A orientação é que se puder desligar, desliguem. É uma segurança a mais, evitar que queima, né, por picos de energia. Picos de energia, né, pode que queimar o material elétrico, eletrônico, e também evita o risco maior. Mas hoje os prédios, na maioria das vezes, têm a segurança por para-raios. Quer dizer que se a dona de casa estiver passando roupa, não tem desculpa, não precisa parar porque começou a chover. Mas pode ter uma segurança, para nesse momento, é melhor. Vou parar porque começou a chover, não quero mais. É melhor, nesse momento, esse momento é válido. Parada, criança é sempre uma atenção redobrada em todos os sentidos. E elas costumam brincar nesta água, que além da doença pode trazer algum objeto cortante. E a orientação para as mães é que jamais elas também permitam que as crianças fiquem circulando, mesmo que no quintal, porque são muitas doenças que podem vir com essa água, não é, capitão? Nós temos diversos animais, né, que transitam nessa água, esgoto que tem contato com essa água. Então, não só no momento do alagamento, né, daquela água empoçada da criança brincar, a gente também alerta que após ocorrer, né, ter ocorrência de alagamento, de enchente, o local que a criança ou que as pessoas forem transitar e forem ocupar, ele deve ser lavado também, deve ser desinfectado. Exatamente, desinfetado, porque fazer a limpeza. Porque realmente é muito perigoso. Bom, nós recebemos aqui em nossa sala de entrevistas o capitão da PM, Fabrício José Salomão, ele é do 8º agrupamento do Corpo de Bombeiros e ele trouxe esclarecimentos bem válidos aqui para a gente. Capitão, qualquer problema deve se ligar para 193. 193. Corpo de Bombeiros, estamos à disposição. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, um dos trabalhos mais brilhantes da Polícia Militar, que é o do Corpo de Bombeiro, sempre ajudando o cidadão nos momentos mais críticos, que a gente só chama o bombeiro quando está realmente no sufoco. E vocês são os nossos anjos da guarda. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço pelo reconhecimento, estamos à disposição. As portas estão abertas, sempre que o senhor quiser, venha aqui conversar com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Encerramos dessa forma o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouco você confere, olha só, a Mega Sena acumula pela 5ª vez seguida. E ainda, confira os jogos da 8ª rodada do Paulistão. Quer ficar por dentro do que vai acontecer com a bola? Então não sai daí, que nós voltamos já já.
Muito bem, voltamos e olha só, pela quinta vez seguida o prêmio da Mega Sena acumulou. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2126 da Mega, que foi sorteado na noite da quarta-feira em Jundiaí, interior de São Paulo. Então confira comigo aqui no telão quais foram as dezenas: 07, 12, 24, 27, 39 e 58. De acordo com a Caixa, 130 apostas acertaram a quina. Já a quadra saiu para 8.139 apostas. O prêmio estimado agora para o próximo concurso da Mega, que é amanhã, sábado, dia 23, é de R$ 37 milhões. Uma aposta simples, de 6 dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio. E depois de uma semana com Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, a bola volta a rolar pelos gramados aqui do estado de São Paulo, mas dessa vez pelo Paulistão. Hora da nossa coluna esportiva no J Mais ABC desta sexta-feira. E a 8ª rodada do Paulistão começa já nesta sexta-feira. O destaque fica por conta do clássico no sábado à noite, lá no Allianz Parque, entre Palmeiras e Santos. Confira comigo aqui no telão como será a participação dos times nesta rodada. Guarani e São Caetano, sábado no Brinco de Ouro, às 4h30 da tarde. E o clássico Palmeiras e Santos no Allianz, às 19 horas. E olha, líderes isolados de seus grupos, as duas equipes tentam se manter de bem com a vitória. O Santos soma 18 pontos no grupo A e o Verdão no grupo B tem 14 pontos. Já o São Caetano busca sua primeira vitória no campeonato. Com apenas 4 pontos e longe da zona de classificação para a próxima fase, o São Caetano amarga a lanterna do grupo com apenas 4 pontos. Vamos para a próxima tabela com os outros jogos. O São Paulo recebe o RB Brasil domingo no Morumbi às 5 da tarde e o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, recebe o Corinthians às 19 horas. Em terceiro lugar em seu grupo com 9 pontos, o Tricolor, fora da zona de classificação, busca a reabilitação em casa. Já o Corinthians, agora líder do seu grupo com 10 pontos, e depois de um susto em casa nessa semana pela Copa do Brasil, vai a Ribeirão Preto enfrentar o lanterna do grupo D. E olha, logo mais às 8 da noite tem um Esporte Mais com o Roberto Gozzi trazendo muito mais informações sobre a jornada esportiva deste final de semana. Olha, tão imperdível. Essas foram então as nossas informações na coluna esportiva do J Mais de hoje. E logo mais às 10 horas da noite, você confere a cobertura completa do Carna Baby, com presença do Neguinho da Beija-Flor, entre outras atrações. E você confere tudo ao vivo aqui na TV Mais ABC. Imperdível! E com todas essas notícias, o J Mais ABC desta sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, termina aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, muito fácil, viu? Nós temos 2 reprises. A primeira acontece à 00:30 e depois a segunda acontece às 6h30 da manhã já do sábado. Entre e curta a nossa página no Facebook TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana e, claro, curta este final de semana com muita saúde. Bom final de semana! Até segunda, às 6 da tarde, ao vivo.